Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje começaremos a falar sobre o regime de nulidade do casamento. Portanto, prepare o seu código de família que nós voltamos já já. Alguns autores levantam a problemática de saber se a sentença que decreta a nulidade tem natureza meramente declarativa ou constitutiva de direitos. Para a professora Medina, esta resposta não pode ser exata, pois existe o casamento putativo, previsto no artigo 71 do Código de Família, em que, neste caso, a sentença, apesar de anular o casamento, vai ser constitutiva de direitos, reconhecendo então os direitos que se produziram durante a sua duração ou a duração desse casamento. Ao passo que, quando a sentença vai destruir retroativamente todos os efeitos produzidos desde o início do casamento anulado, entendemos então que ela tem natureza meramente declarativa, e uma vez decretada a anulação, o casamento como tal deixa ou deixará de existir na ordem jurídica angolana. Os casos de anulabilidade vêm previstos nos artigos 65, linha A e C, abrangindo os que violam o disposto nos artigos 24, 25 e 26 e ainda as alíneas B e C do 34. São artigos todos do Código de Família. Vamos dar uma vista de olhos a estes artigos. Vamos começar pelo artigo 65 do Código de Família, que tem como título Disposições Gerais, dentro do capítulo 4, que fala sobre a anulabilidade do casamento. Este artigo diz o seguinte: é anulável o casamento, ainda que formalizado nos termos da lei. Vamos dar uma vista de olhos às alíneas A e C. A linha A diz o seguinte: contraído com inobservância do disposto nos artigos 24, 25 e 26. E a linha C diz: celebrado com inobservância da formalidade de celebração do casamento prevista na linha C do artigo 34. Então, o que é que nós temos nestes artigos que foram aqui mencionados? Vamos começar pelo artigo 34, na alínea B. Este artigo tem como título Intervenientes no ato de casamento. No ato de celebração do casamento é essencial a intervenção, a linha B, do funcionário do registro civil, a linha C, de duas testemunhas. Vamos agora olhar para os artigos 24, 25 e 26 do Código de Família. O artigo 24 fala-nos sobre a idade núbil. O artigo 25 fala-nos sobre os impedimentos absolutos e o artigo 26 que fala sobre os impedimentos relativos. Vamos então falar sobre a falta de capacidade matrimonial. Primeiro, temos a falta de idade núbil. A lei tem como regra 18 anos, excepcionalmente 16 anos para os homens e 15 anos para as mulheres, conforme faz menção então no artigo 24, que diz o seguinte: número 1, só podem casar-se os maiores de 18 anos. Número 2, excepcionalmente poderá ser autorizado a casar o homem que tenha completado 16 e a mulher que tenha completado 15 anos, quando ponderadas as circunstâncias do caso e tendo em vista ou em conta o interesse dos menores, seja o casamento a melhor solução. Ou seja, a regra é de 18 anos, mas excepcionalmente a lei prevê que homens de 16 anos e mulheres com 15 anos possam então contrair matrimônio a título excepcional. Depois temos a demência, que está relacionado com o artigo 25 do Código de Família,
onde encontraremos então os impedimentos absolutos. A linha A temos a demência quando esta for notória, mesmo durante os intervalos lúcidos, e a interdição ou inabilitação por anomalia psíquica. Temos também a bigamia, onde fere um princípio de ordem pública, ou seja, o segundo casamento aqui será de vício de nulidade absoluta. Temos o incesto, que vem interdito, consagra também um princípio de ordem pública. Aqui estaremos diante de uma nulidade absoluta. Temos também o conjugicídio, a autoria ou cumplicidade de um dos nubentes em crime de homicídio doloso contra o cônjuge do outro nubente, não é? O vício surge, então, havendo pronúncia com trânsito em julgado ou decisão final condenatória. Depois temos a falta ou vício de vontade. Os artigos 65, linha B, e 68, número 1 do Código de Família nos falam então sobre a falta ou vício de vontade. Na falta de vontade, no caso de incapacidade acidental do nubente, por privação da vontade de caráter temporário, por exemplo, temos a embriaguez completa, hipnotização, drogas, sonambulismo, não é? Aqui havia falta de vontade. O indivíduo casou-se sobre o efeito de uma substância ou de uma determinada situação em que não se pode então constatar a vontade do mesmo de contrair este matrimônio, como vimos aqui, a droga, sonambulismo, hipnotização, etc. O vício de vontade, aqui encontramos a vontade do nubente de contrair casamento, mas esta vontade está viciada ou na sua formação ou na liberdade de expressão. Aqui encontramos o erro ou a coação. No erro, que pode incidir sobre a identidade física ou qualidades essenciais, o erro traduz-se numa falsa representação da realidade, e no caso da coação, que será física, surge mais no casamento urgente. No casamento regra, aparece mais a coação moral ou violência. Por exemplo, os pais forçarem a filha ou o filho a contrair matrimônio, havendo então uma tortura psicológica ou física. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 65, a linha B do Código de Família, e a seguir o artigo 68, número 1 do Código de Família também. Caso queira ler mais sobre a coação e o erro, poderá fazer uma leitura então do artigo 255, números 1 e 2 do Código Civil. Então vamos ao artigo 65, que tem como título Disposições Gerais dentro da anulabilidade do casamento. É anulável o casamento, ainda que formalizado nos termos da presente lei. A linha B, celebrado por parte de um ou de ambos os nubentes, com falta ou vício da vontade ou com finalidade diversa prevista na presente lei. Por exemplo, um casamento cujo objetivo seja a obtenção de documentos de um determinado país, trata-se de um casamento que tem uma finalidade diferente daquela que é a finalidade do casamento. Vamos então olhar para o artigo 68, que fala sobre anulação por falta ou vício de vontade ou por simulação. O número 1 diz o seguinte: nos casos a que se refere a primeira parte da linha B do artigo 65, a ação de anulação apenas pode ser intentada pelo cônjuge cuja vontade faltou ou que foi vítima de erro ou coação, mas podem prosseguir nela os seus parentes na linha reta
e os seus herdeiros, se o autor falecer na pendência da causa. Vamos continuar. Falaremos também da simulação, quando viola de forma explícita os artigos 20, que já lemos aqui várias vezes, e o 68, número 2, também do Código de Família. O 68, número 2, diz-nos que a anulação por simulação pode ser proposta pelo Ministério Público ou pelas pessoas prejudicadas com este casamento. E depois temos, por último, o casamento celebrado sem testemunhas. Já estivemos aqui a analisar que é necessário a presença de testemunhas para que o casamento seja considerado como válido. O artigo 34, linha B do Código de Família, fala sobre isso. Isto, então, pode ser causa de nulidade, ou seja, a falta de testemunhas do casamento pode ser causa de nulidade do mesmo, pois essas testemunhas, não é, atestam que realmente o ato se efetivou em determinada data e local. Trata-se de um vício de forma a que a lei dá relevância como potencial gerador da nulidade do próprio casamento em si. Aqui equipara-se a um casamento clandestino. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos a falar então sobre o regime de nulidade de casamento e estivemos a apresentar aqui as diversas situações em que a lei poderá então anular um casamento. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero tê-lo conosco na próxima semana para mais uma aula. Até lá, fique bem.